Salve, salve, salve! Muito boa tarde para todos e todas. É uma alegria poder estar aqui para mais uma mentoria Viver de Design. Quem não quer, né? Eu quero, você quer, todo mundo quer e a gente está aí na busca por isso. Por evoluir e prosperar nessa profissão que é tão apaixonante, que é o design. Hoje a gente vai conversar com o Breno. O Breno está aí também nessa caminhada. É designer, vai contar um pouco da história dele para a gente e vai poder trazer as dúvidas dele. Então, o intuito dessa mentoria é poder auxiliar as pessoas que estão nessa caminhada, empreendendo no design ou, enfim, atuando como designer em algum lugar, seja como freela ou seja como contratado, poder trazer um pouco da nossa verdade, da nossa vivência, aquilo que a gente pôde experimentar na prática e avaliar o que funcionou e o que não funcionou. Então, o intuito desse movimento de lives, de mentoria, é justamente esse, poder falar das coisas que vão além da criação. E para questões mais relativas à criação, a portfólio, a gente tem a live de mentoria de portfólio, que é com o Matheus Pinto, meu sócio e líder de criação da Valkyria. Então hoje eu vou falar com o Breno, vou chamar ele já já e a gente dá início a esse papo. Salve, Moisés. E aí, Beleza? Breno, tudo bom, cara? Tranquilo? Deixa Tá me eu... ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Tudo Cara, certo? que ótimo. Muito feliz de estar aqui, de verdade. Legal, cara. Eu também estou bem feliz de poder trocar contigo, te conhecer um pouco mais. Para nós é um prazer mesmo te conhecer e saber que a gente pode, de uma forma singela, contribuir com mais uma pessoa, né? Então, Né? estamos junto, é o teu momento. Eu quero que inicialmente tu te apresente para as pessoas, conte um pouquinho da tua trajetória profissional no design, qual é o teu foco de atuação e o que tu tem feito de trabalhos para depois a gente já entrar nas tuas dúvidas e poder aproveitar ao máximo o tempo que a gente tem. Show, ótimo. Não, cara, primeiro é agradecer mesmo, porque eu sei o quanto uma hora do nosso dia é valioso, né? Então, assim, vocês estarem fazendo essas lives toda segunda-feira e compartilhando esse conteúdo é muito, muito legal. Ainda mais dando oportunidade para a gente estar aqui falando com vocês. Massa, cara. Então, assim, falando sobre minha trajetória com design, e me apresentando também, eu sou o Breno, eu tenho 18 anos de idade e eu sou designer de marcas. Eu estou cursando design gráfico agora, tá ainda nos primeiros semestres. E, cara, com design gráfico, antes mesmo de trabalhar com design de marcas, desde os 15 anos. Eu foi aquela coisa assim de gostar mesmo de desenhar e depois conhecer softwares e ir para artes gráficas mesmo, aprender o Photoshop, o Illustrator. E com isso eu acabei começando a descobrir o que é o design e continuo descobrindo, né? Cada Uhum. dia a gente está aprendendo alguma coisa aí. Legal, cara. Então, teu foco de atuação hoje está em marcas, né? Sim. E tu tá atuando como freela, tu trabalha com mais pessoas, como é que é a configuração do teu serviço hoje? Como tu presta esse serviço? Aham. Não, show. Eu trabalho como freelancer mesmo. E eu tô falando de Curitiba agora, mas eu sou de Lagoa Santa, então Minas Gerais, Lagoa Santa, Minas Uhum. Gerais. E aí eu mudei aqui para Curitiba, então eu já trabalhava com o design de marcas lá em Minas Gerais, mudei para Curitiba e agora eu tô assim, tocando a vida mesmo, sabe? Tô nessa aventura aí. Mas eu trabalho como freelancer e, sinceramente, é muito legal porque agora surgiu uma nova oportunidade também, então eu estou trabalhando com o marketing de uma empresa, né? Eles desenvolvem softwares e eu estou trabalhando com marketing lá, então acaba que essa coisa de trabalho em equipe também está me ajudando bastante para não ficar só limitado a estar trabalhando ali, olhando para a tela do meu computador o dia inteiro, sabe? Sim, sim. Legal, cara. E esses trabalhos de freela que tu já fez, né, até agora, assim, desde os teus 15 anos aí, tu pode me dar um overview assim do que foram esses projetos assim foram mais para empresas, foram mais para profissionais liberais, tem algum nicho
de segmento de mercado que tu atendeu com mais frequência, assim? Aham, beleza. Então, de profissionais liberais, foram a maioria, mas Uhum. eu já atendi algumas empresas, inclusive o primeiro projeto de identidade visual que eu fiz foi para uma empresa, e aí eu fiz a fachada deles, e assim, né, naquela coisa ainda de descoberta. E depois disso eu tenho trabalhado com alguns autônomos, e aí eu peguei alguns projetos para empresas, mas assim, falando de escopo, né, o que que eu estou entregando hoje, é identidade visual mesmo, fazendo um sistema, manual, o brand book, e também trabalhando um pouco com estratégia de marca. Eu estou, Uhum. sim, adentrando um pouquinho nessa área do branding. Então, é isso. Mas agora de segmento de mercado, sinceramente, não. É muito variado ainda, muito variado mesmo. E eu ainda assim, estou muito novo, né? Então eu ainda tenho que descobrir algumas coisas. Por exemplo, embalagem é uma coisa que me interessa muito, né? Então eu ainda tenho que experimentar um pouco de muitas coisas aí para me nichar em alguma coisa realmente. Com certeza. Com certeza, Bruno. Tu é novo e aproveite que é o momento para a gente experimentar Pois é. essas possibilidades, né? Depois a gente precisa... As responsabilidades vão aumentando, né? Então a gente precisa ter mais êxito nesses nossos trabalhos e aí sim faz sentido nichar, né? Mas é isso aí, tem tempo para encontrar aquilo que tu ama fazer e faz bem, né? Sim, E tem mercado para isso também. Então isso é pois bem é. legal, cara. Então vamos lá, Breno, vamos lá. Eu conversei contigo, né, brevemente hoje de manhã para tu trazer as tuas dúvidas, aquilo que está pegando, os teus desafios, as tuas dificuldades, para que com a nossa experiência a gente possa tentar, de uma certa forma, clarear um pouco as coisas para ti. Então, eu peço que tu comece fazendo aí a tua primeira pergunta e aí a gente vai engatando quantas forem possíveis. Aham, ótimo. Então, para começar assim, como designer de marcas, tem muitos dos convidados aqui acabam sendo designer de marcas, por todas as lives que eu vi. Então, eu tentei trazer umas perguntas que são um pouco diferentes do que já foi perguntado, né? Para a gente Legal. explorar alguns temas ainda que não foi comentado. Boa. Então, a primeira coisa, principalmente para freelancers, assim, quando que é o momento de começar a terceirizar algumas partes do trabalho da criação? Entendeu? Quando que é o momento de começar a fazer aquelas collabs, pegar alguém para poder fazer um trabalho e pagar ela para fazer isso, então ganhar tempo realmente. Uhum. Quando, né? Eu estou anotando aqui porque eu gosto de ter isso aqui. Depois também a gente vai tentar, Aham. na legenda, colocar isso para as outras pessoas Sim, poderem sim. encontrar melhor os assuntos. Quando, né? Bom, eu entendo que é tipo a gente subir o preço, sabe? A gente precisa ir experimentando. Experimentando, é como se fosse uma escadinha, uma coisa gradual da nossa evolução. Então, quando começar a terceirizar, é quando você perceber que não está dando conta de entregar aquilo que você precisa entregar, alinhado com os valores que são importantes para você, né? Olhando para a experiência da Valkyria, a gente terceiriza algo quando a gente não consegue ser excelente em alguma coisa. E aí está dentro das nossas especialidades, das nossas limitações, ou seja, eu não tenho tanta bagagem assim para fazer uma pesquisa etnográfica, para conversar com as pessoas, para entrevistar elas, para poder entender o que está por trás das necessidades delas. Então a gente pega e chama uma parceira para fazer esse tipo específico de demanda dentro de um projeto. Agora, pode ser que eu esteja super lotado, né? A minha capacidade de entrega esteja muito acima da média e eu preciso de mão para me auxiliar a entregar aquilo que eu já faço bem, que é a minha especialidade, né? No caso da Valkyria, é trabalhar com estratégia, produto, marca e embalagem. Então, eu acho que tem as duas coisas, né? Tem aquela terceirização que é por conta da capacidade, ou seja, eu não estou conseguindo entregar, então eu preciso de alguém que eu confie para me auxiliar a desdobrar aquilo, ou, né, ou é uma atividade, por exemplo, arte final, né, arte final de um projeto de marca. Cara, tem pegar o MIV, montar o MIV, são coisas que não são tão
no meu ponto de vista e da Valkyria, não são tão estratégicas sobre a ótica da criação, né? São estratégicas para o cliente, é muito importante ter essas diretrizes. Agora, sobre a ótica da criação, é algo que pode ser mais, digamos assim, operacional, né? Então, eu Aham, mas consigo... é um processo um pouco mais mecânico. Isso, exatamente. O MIV ele vai seguir um padrão, né? Ele vai seguir o padrão que a gente definir como o padrão de manual de identidade visual ou de brand book da Valkyria. E aí a gente já tem alguns exemplos, a pessoa pode pegar e simplesmente levar para a realidade do projeto que está ali sendo desenvolvido, né? Pensando na pessoa, um Aham, freelancer ou uma freelancer. Então a gente já fez muito isso, né? De trazer uma pessoa quando não há mais a necessidade de criação, né? A criação é uma coisa que a gente não terceiriza, mas os desdobramentos disso, né? A implementação de um projeto, a gente entende que pode ser terceirizado, sim, né? A gente consegue aham. trazer pessoas boas que a gente confia para dar vazão a esses projetos e a gente ser mais rentável, né? Porque a gente precisa, e você precisa, né, Breno, colocar a sua energia para a parte estratégica do projeto, né? Para a tomada de decisão do projeto, para a definição do sistema de identidade visual, que daquilo ali vai nascer tudo depois, né? Então, eu entendo que é melhor que a gente empregue o nosso tempo nisso, e aí podem entrar mais projetos, podem ter diversos projetos simultaneamente, que a gente esteja tocando disso, e aí, claro, para você conseguir entregar tudo e honrar com os prazos que você estabeleceu para o cliente, né, que vendeu na proposta comercial, é possível que você tenha que chamar uma pessoa para te ajudar a desdobrar tudo isso e entregar. Então, esse é um ponto. E o outro ponto é terceirizar aquilo que você não sabe fazer, aquilo que você, ou melhor, não sabe fazer em tese, né? A gente pode tentar fazer, pode dar um jeito, Uhum, mas mas não é um não é especialista. isso, não é uma atividade do seu domínio, que você tem o domínio total daquilo. Então, você pode terceirizar, chamar um parceiro, e aí a gente tem N exemplos, né? Eu dei um exemplo de pesquisa para você, mas pode ser terceirização no digital, né? Poxa, Um vai ilustrador. virar um ilustrador, exatamente. Há necessidade de um ilustrador, isso é uma coisa que a gente faz muito, assim, quando a gente sente que o requisito, né, de uma ilustração extrapola as nossas capacidades de ilustrar, a gente chama alguém, né? Então a gente já fez projeto com o Léo Natsumi, com o Rafa De Luca, já chamou outras pessoas que são, né, artistas, né, nesse aspecto, né? São designers, mas tem um lado mais artístico também, que pode agregar ao projeto. Então a gente pode escolher o ilustrador pelo estilo, e isso faz muito sentido para nós, né? Poder terceirizar isso, porque senão a gente ficaria muito tempo fazendo algo que a gente não é tão especialista assim, e isso poderia comprometer a rentabilidade do nosso projeto. Então a gente ia estar demorando muito tempo para entregar algo bom. Imagina se você não ilustra, né? Se você não tem o hábito de ilustrar, quanto tempo você vai demorar para chegar num nível de excelência Sabe? numa ilustração? Vai demorar um Sim. bom tempo. Então é melhor que chame outras pessoas, né? Desdobre aquilo, entregue o máximo de qualidade para o seu cliente para que hajam recompras, né? Eu acho que é isso que tem que estar em mente, assim, né? Na hora de terceirizar. Olha, se eu terceirizar isso aqui, eu vou conseguir entregar um projeto mais excelente para o meu cliente, porque é isso que faz com que a gente consiga fidelizar, né? É a excelência dos projetos que a gente entrega. E não só fidelizar, mas ele pode indicar para outra pessoa também. Se a gente estiver falando de uma empresa que não tem tanta demanda de projeto, não é uma grande empresa, ou uma empresa que Com tem várias vários submarcas. setores. Aí, claro, se a gente estiver falando de um profissional liberal, esse profissional liberal pode ser um embaixador do seu trabalho, né? Ele pode indicar o seu serviço para um amigo, um familiar. Então, por isso que é também importante a gente colher os feedbacks no final, né? E entender se foi bom, se não foi bom, o que pode melhorar, pedir um depoimento. Então, são coisas que a gente também faz, né, ao final de um projeto, seja ele de marca, produto ou embalagem, tanto faz, né? É sempre procurar estar próximo, entendendo se a gente atendeu as expectativas dos nossos clientes, porque isso é muito importante. É muito importante fazer
o melhor, né? O nosso melhor possível, assim, para o cliente. Sim, sim. Mas é Não, isso, esclareceu ficou bastante. claro? Sim, sim. Só para te contextualizar, é o seguinte, por exemplo, eu tenho uma facilidade muito grande, ou então até preferência mesmo, eu gosto dessa parte de quê? De pensar na estratégia da identidade visual. Então, definir que elementos que vão ter ali dentro e como cada elemento vai funcionar dentro desse sistema, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, um logotipo não é capaz de representar todo o repertório de uma marca, Sim, né? Ele consegue passar alguns atributos, mas não todos. Então, qual outro elemento da identidade visual que vai passar os atributos que não foram passados com o logotipo? Né? uhum. Então, eu gosto dessa parte ainda que está muito no preto e no branco e eu vou desenhando assim como que vai funcionar isso. Sim, Agora, por exemplo, vetorizar um logotipo, eu não sou um mestre do Illustrator, né? Então é uhum. uma coisa que demora o tempo, né? Eu consigo chegar num resultado bom, igual você falou, mas demora, né? Então, por Sim, que não passar isso para alguma pessoa que seja mais capaz do que eu, com né? certeza, Então, com certeza. Por isso que é bom desenvolver essa rede, né? Essa rede pois é, um de networking parceiros, de mesmo. apoio. A gente tem, assim, um banco de parceiros mesmo, né? Que a gente chama dependendo da necessidade, né? Então, tem os de pesquisa, tem os de psicologia, tem os parceiros de ilustração, tem os parceiros de arte final. Então, isso para nós faz bastante sentido, né? Ter isso já Aham. pronto e acionar à medida que a gente precisa, porque isso torna a nossa estrutura básica, né, de pessoas, de empresa, mais enxuta digamos assim, Flexível. economicamente viável. Né? Aham. Economicamente viável. A gente não precisa ter 30 pessoas, né? A gente entende que é legal, é bom para o nosso negócio ser assim. Né? Então, mas com certeza tem outras pessoas que pensam diferente e está tudo bem. Mas essa é a nossa verdade, tá? Contratar mais é assim, bem pontualmente, para uma demanda pontual, Isso, né? exato. Sim. Mas já que você tocou nesse assunto de ilustrador e terceirizar essas outras pessoas por conta do estilo dela, Uhum, você não acha que, por exemplo, para nós, seja vocês como um estúdio de design ou para mim como um freelancer, acabar ficar viciando nossa identidade visual, por exemplo, num estilo, não acaba atraindo os clientes porque eles gostam daquilo e não porque eles precisam necessariamente? Por exemplo, eu fico imaginando, se eu tenho uma aptidão para o lettering e aí os clientes começam a procurar por causa que eles querem aquele lettering, eles acharam legal, né? uhum, Mas não necessariamente aquele lettering é aquilo que ele precisa. Então ele vem meio contaminado com o gosto pessoal dele e acaba que isso, por exemplo, se ele fosse um advogado e ele quer passar uma postura séria, tradicional, e ele viu meu lettering e ele quer muito um lettering, entendeu? uhum. Como que eu lido com isso? Sim, legal. Boa pergunta. Cara, eu acho que assim, a gente precisa ser muito verdadeiro com os nossos clientes e a ponto de educá-los, sabe? A ponto de catequizar as pessoas sobre a importância que o design tem para o negócio dele. Então, assim, a gente precisa fazer esse movimento de compartilhar com esse nosso cliente o nosso processo, como que a gente trabalha, né? Qual é a nossa forma de chegar no resultado e por que que a gente precisa passar por esse processo, né? A gente tem aqui na Valkyrie o 2PCA, não sei se tu já ouviu falar. Então, Sim, o sim. 2PCA é um processo, é um passo a passo que a gente precisa ter para chegar nas soluções finais. E esse passo a passo, ele precisa de profundidade, para a gente poder fazer o máximo de aprendizados possíveis para o projeto. Depois, a gente vai para a consistência. A gente precisa chegar em hipóteses que são consistentes, alternativas que são consistentes, para trazer uma solução que é adequada. Então, adequada, apropriada. Talvez o lettering não seja apropriado para esse advogado que foi te buscar, porque ele curtiu do teu lettering. E é isso que tu precisa trazer para ele. É essa verdade que precisa ser contada. Olha, eu entendo, mas a gente precisa separar o gosto pessoal, né, daquilo que é apropriado dentro do teu segmento, dentro do teu mercado. Então a gente consegue, a partir de um processo, chegar nas melhores alternativas, né? De entender o teu negócio, né? Entender a tua estratégia de marca, entender o que você faz, entender o que a sua marca é, entender o que você vai comunicar depois, para daí sim trazer
alternativa, aquela que é mais apropriada para representar, né? Porque uma marca nada mais é do que uma representação, né, de um negócio ou uma pessoa, né? Falando em marca pessoal. Então a gente precisa ter esse zelo, assim, sabe? Na hora de prospectar, na hora de responder, de reagir a quem nos procura. Então, eu tenho muito cuidado, assim, né, com essa questão de estilo próprio, estilo do estúdio. Eu entendo que a Valkyria não tem um estilo próprio. A Valkyria, ela apresenta o que é mais apropriado para o cliente. A gente tem projetos completamente diferentes um do outro. Se tu pegar a identidade visual, né? Se pegar produtos, Aham. pegar a embalagem também, são muito diferentes. Porque, primeiro, são segmentos de mercado diferentes, né? Boa parte dos nossos clientes não são do mesmo segmento. A gente tem um de perfumaria, tem um de bebidas, tem um de alimentos. Então, é muito diferente. Assim, a gente não consegue utilizar a mesma lógica para cada negócio, assim, né? A gente precisa justamente entender o que funciona naquele mercado, o que é desejável sobre a ótica das pessoas. Cara, assim, pensando num lettering, né? No escritório de advocacia com um lettering, sei lá, feito à mão, assim. Será que vai trazer o mesmo respeito, vai trazer a mesma seriedade, a tradição que tem esse segmento de mercado? Eu não sei, posso estar sendo muito limitado aqui na minha fala, mas é Pois é. uma questão da gente examinar, né? Porque todo mercado se apresenta de uma forma. Pode ser uma boa alternativa de diferenciação, né? Agora, a diferenciação a gente entende que é uma coisa bem difícil de a gente encontrar, né? A gente consegue ver muita similaridade entre os negócios hoje, então a gente precisa realmente ver sobre a ótica das pessoas, né? O que as pessoas estão mais habituadas também a ver, né? Será que vai fazer sentido ali ter um escritório de advocacia com uma cara ou um estilo de sei lá, uma sorveteria, né? Então é essa lógica que a gente precisa trazer para o nosso cliente na hora de vender, assim, né? E quando a gente for procurado por um estilo, eu gostei muito do trabalho que tu fez para tal coisa, né? E assim, é difícil de acontecer isso, sabe, Breno? Da pessoa gostar de uma coisa que é totalmente diferente do universo dela, assim, né? Pode acontecer, mas é bem difícil, assim, né? De alguém nos procurar num segmento mais tradicional, como o escritório de advocacia, porque gostou de um projeto de, de sei lá, de embalagem que a gente fez para uma marca de chiclete, saca? Então, é de doces e balas. Então, é muito Aham. difícil que isso aconteça, assim. Geralmente, acontece essa busca por similaridade, essa busca por coisas que fazem parte do universo daquela empresa, sabe? Daquele segmento de Aham. mercado. Mas, assim, se acontecer, eu acho que cabe a nós colocar a importância de ter algo que é apropriado, né? E principalmente sobre a ótica das pessoas também, entendendo aquilo que é desejável sobre a ótica das pessoas. Olha, a gente precisa criar valor para as pessoas, né? Porque quem cria valor para as pessoas tá gerando evolução para o seu negócio e isso vai se refletir no seu resultado. Então, é isso que a gente procura vender. Quando alguém nos procura, eu gostei do estilo tal, quero o estilo tal, que é uma coisa que a gente nunca fez, né? Então, tem gente que traz referências, né? Isso é muito comum, né? Poxa, eu gosto disso, gosto daquilo, tá, muito legal, né? Agora, a gente vai fazer uma avaliação como especialista, né? Se faz sentido a gente seguir aquela linguagem visual, aquele conceito que a Aham. pessoa gosta, que ela trouxe como uma referência, ou se não faz sentido. Então, a gente é contratado para isso, tá, Breno? Para a gente Pensar. fazer boas perguntas e pensar. E pensar se faz sentido, se não faz sentido. Então, é assim que eu vejo, sabe? Esse Aham. exame, ele precisa acontecer. Sim, sim. Ótimo. Mas aí a gente está falando de um contexto externo onde o cliente vai buscar a gente por causa
de um estilo que ele viu, né? E o lettering Uhum. foi só um exemplo. Eu não Sim. sou um mestre do lettering. Mas, por exemplo, uma coisa que eu me peguei fazendo é que eu sempre tento manter na minha cabeça que tudo ali dentro daquela identidade visual eu estou fazendo de forma racional, pensando no que é adequado para aquela empresa. Mas aí eu estava desenvolvendo um projeto de identidade visual e eu estava partindo para os rascunhos do logotipo. E aí, quando eu vi, eu estava desenhando, como é que fala? Eu estava desenhando a tipografia, porque o logo tipográfico, né, não o lettering, mas o logo tipográfico, desenhar as letras do zero, eu gosto de fazer isso e eu vejo que, assim, eu tenho facilidade, né, é Uhum. minha área. E aí, eu me peguei desenhando uma tipografia para ser o logotipo da empresa e eu nem tinha pensado, será que é isso mesmo que eles precisam? Entendeu? Uhum. Será que eles não precisam de um símbolo não, e pode pegar uma tipografia pronta, né, para estar usando ali embaixo? Será que a tipografia é realmente tão importante assim para esse projeto em específico? Então foi assim, a chavinha que virou. Sim. Porque por mais que eu penso em estar fazendo aquilo racional, quando eu vi, eu estava fazendo uma coisa baseada, né, no que eu tenho mais facilidade e Uhum. não no que realmente o cliente precisava. Sim. Isso é bem importante, cara. É bem importante porque ah, todos nós temos facilidades e dificuldades, né? E a gente tende a fazer muitas vezes aquilo que é mais fácil para a gente. Agora, não é necessariamente aquilo que o cliente precisa. Então, ter esse crivo, assim, essa avaliação, esse critério é muito importante, cara, porque isso vai fazer a diferença lá na entrega. E quando tu for apresentar, a lógica da apresentação, ela gira em torno das necessidades, das dores e de tudo o que diz respeito ao cliente, nosso cliente, e ao cliente dele também, né? Sobre a ótica das pessoas. Então, por isso que a gente precisa calçar mesmo assim a sandália da humildade e procurar aprender, sabe? Procurar aprender sobre cada universo, assim, e se, com o desenrolar do trabalho, você chegar na fase de ideação, né? Porque tem todo um caminho para você chegar até começar a criar, né? Você precisa aprender o máximo de coisas possíveis com relação ao cliente, com relação ao público-alvo dele, com relação ao mercado dele também. Então você precisa divergir, né, ao máximo, trazendo informação, trazendo inputs, fazendo pesquisa, conversando com pessoas, conversando com o cliente, fazendo perguntas, para poder sintetizar depois isso em oportunidades. Olha, diante de tudo que eu aprendi, eu posso ir para cá, eu posso ter só um lettering, enquanto lettering barra lettering tipográfico, né? Ou eu posso ter um símbolo. Diante de tudo que eu aprendi, qual é a melhor escolha? Qual é o melhor caminho? Qual é o caminho mais apropriado para esse cliente? E você pode gerar os dois, né? Aí vai de cada um, como que cada um trabalha. Mas a Valkyria procura levar a alternativa que, diante de tudo aquilo que a gente aprendeu e diante de toda a estratégia que foi definida pelo cliente, é a melhor alternativa. É a melhor solução, a mais apropriada para esse projeto. Então, por isso que a gente costuma apresentar uma alternativa, salvo quando existe uma política dentro do cliente de contratar três rodadas, né, três alternativas, mais rodadas de ajuste e retrabalho. Então, isso é uma coisa bem particular de alguns clientes. Mas o default, assim, né, o padrão da Valkyria é justamente levar a alternativa. E essa alternativa, ela leva esse critério, né? Diante de tudo aquilo que a gente aprendeu, qual que é a melhor, né? Qual que é a mais adequada, a mais apropriada para essa solução, para esse projeto, né? Então é isso que a gente faz, sabe, Breno? Não é tanto sobre nós um projeto de design, né? Porque senão a gente acaba indo mais para um lado artístico, né? Exatamente. Quando a gente está muito sobre nós, e sim sobre o cliente, né? Sobre o nosso cliente, sobre aquilo que vai fazer a diferença para o público-alvo dele também. Ficou Com claro? certeza. Sim, sim. Boa. Beleza. Tem que ter embasamento, né? Não tem jeito. Exato. Mas então, comentando sobre opções e refação, esse tipo de coisa, o que que eu penso para poder evitar isso? E eu vou chegar na pergunta a partir disso. Beleza. Você tem uma apresentação final que ela acaba criando muita expectativa
E se você tem só uma apresentação final, o cliente fica no escuro ao longo de todo o processo, né? E aí pode chegar lá no final e não estar alinhado com o que ele esperava ou com o que ele precisa, Uhum. certo? Então, o que eu penso para isso é o seguinte: a gente tem várias etapas de validação ao longo do trabalho, né? E essas etapas de validação, quantas etapas de validação ter? Por exemplo, vocês apresentam uns esboços do logotipo, quando ainda está nessa parte realmente dos bastidores e está tudo muito rudimentar, né? Você está ali nos esboços e fez um desenho mais técnico ali no papel, você apresenta isso para o cara ou não, entendeu? O quanto colocar o cliente dentro desses bastidores da criação. Legal, Bruno. Boa pergunta. Deixa eu só tomar nota aqui para não perdê-la depois. Beleza. Bom, número de apresentações, validações, o cliente nos bastidores. O que a Valkyria fez até hoje e segue fazendo, né? Óbvio que a gente foi aprimorando isso ao longo dos anos. Com a criação da nossa metodologia, né, com a definição dela, tudo ficou muito mais fácil para a gente. Quando a gente não tinha um processo, era muito mais difícil, porque aí não tinha uma clareza dos momentos de validação e a gente não conseguia prever qual era o momento certo de inserir ou não o cliente dentro do processo criativo. Tá? Então, a gente hoje tem uma metodologia que ela tem 6 fases, né? A fase de imersão, a fase de descoberta, a fase de síntese, a fase de ideação. A ideação é a criação. Então a gente só cria a partir da 4ª fase. Depois a gente tem experimentação e a entrega final. Todos os projetos da Valkyria, rigorosamente todos, seguem esse passo a passo. Pode ser de marca, pode ser de embalagem ou de produto. Ele vai seguir o mesmo passo a passo. E aí, cara, a gente tem na imersão, de cara, quando a gente fecha um projeto, a gente já tem uma reunião com o cliente, né? E nessa reunião é uma reunião para a gente aprender coisas, né? A gente chama de reunião de kick-off, né? E ali tem um momento de sensibilização, onde a gente faz a passagem do comercial para a criação e traz para o cliente perguntas norteadoras para a gente entender melhor o briefing do projeto. Porque uma coisa é o que eu vendo, né? Outra coisa é o que entra dentro da criação, muitas vezes, e a expectativa do cliente com relação a isso. Então, esse momento inicial, na fase de imersão, ele serve para a gente alinhar essas expectativas todas, né? Aquilo que foi vendido e aquilo que vai ser entregue, para que não haja nenhum ruído e o cliente não fique desgostoso ou desgostosa com alguma situação que pode vir a acontecer ao longo do desenvolvimento. Então, assim, nesse momento, a gente colhe todas as informações e aprendizados possíveis desse cliente para daí já, na sequência, enviar uma apresentação para ele, que é a apresentação de debriefing. Ou seja, ele já começa o projeto, 2, 3 dias depois ele já recebe uma apresentação. E o que eu consigo com isso? Fazer com que a expectativa desse cliente, ou melhor, a ansiedade dele diminua. E quando eu tenho uma pessoa menos ansiosa, eu tenho uma pessoa mais colaborativa. Eu tenho uma pessoa que pode auxiliar mais no processo, né? Porque ele já está recebendo alguma coisa, ele já está ficando mais tranquilo que, poxa, realmente fiz a escolha certa. Olha só, 2, 3 dias depois, os caras já me mandaram um material muito rico, com todos os aprendizados que eles tiveram, e agora os próximos passos são esses, sabe? Então a gente seta ali as expectativas dos próximos passos e diminui a ansiedade do cliente. Então a gente vai para a fase de descoberta, que é a segunda fase da nossa metodologia. E é uma pesquisa, né? Uma pesquisa dependendo do tipo de projeto, mais intensa ou menos intensa. Vai variar muito também de acordo com o orçamento, o que a gente tem, né? E ali, cara, a gente tem mais uma oportunidade para fazer uma apresentação para o cliente. Então, apresenta os resultados da pesquisa para esse cliente. Ou seja, segunda apresentação já. Segunda fase, segunda apresentação que ele recebe. Terceira fase, a fase de síntese. É o momento em que a gente pega todos os aprendizados e define algumas coisas. Se a gente estiver falando de um projeto de marca que tem estratégia,
Na síntese, a gente já vai trazer as definições estratégicas, do tipo, qual é a essência de marca, qual é o insight que a gente observou, qual que é o papel da marca, qual que é a causa da marca, qual que é, sei lá, propósito, plataforma, o que tiver de estratégico que ser criado vai ser apresentado na síntese. Então, na síntese, é mais um momento de validação com o cliente, ou seja, ele está convergindo, ele está vindo junto comigo, né? E aí é o momento da gente apresentar. Beleza, apresentamos a síntese. Terceira apresentação. E assim, na prática, o debriefing a gente não apresenta assim, vamos marcar uma apresentação. Não, só simplesmente pega e manda por e-mail, né? Que é a primeira apresentação. Uhum. A segunda, na descoberta, a gente pode marcar para apresentar e depois enviar por e-mail. E a síntese também. Marca para apresentar e depois envia por e-mail. Aí a gente entra na fase de ideação, que é a criação propriamente dita, né? Se a gente vai falando de uma marca, é nesse momento que a gente vai começar a identidade visual e todos os seus desdobramentos. Vai começar a pensar nisso. Nessa fase, a gente não inclui o cliente ali para validar com ele os conceitos que a gente está gerando, tá? A gente não faz isso porque a gente acha que isso pode tendenciar a criação, entendeu? Então a gente não quer cair no gosto pessoal do cliente e, ao mesmo tempo, a gente não quer que ele traga coisas que influenciem a nossa tomada de decisão. Porque a gente está olhando para a história dele, a gente está olhando para o negócio dele, a gente está olhando para o mercado em que ele atua e, principalmente, para as pessoas que ele quer impactar. Então, a gente precisa estar assim, blindado para poder apresentar aquilo que é o apropriado, né? Porque ele nos contratou como especialista, né? Ele está nos pagando para trazer aquilo que ele está necessitando, né? E a gente vai fazer isso através de boas perguntas, através de criatividade, através do nosso processo e do design, né? Que é a nossa especialidade, é design. Então, cara, a gente, na ideação, que é a quarta fase, a gente vai ter esse momento de apresentar para ele a nossa criação, apresentar aquilo que a gente gerou de resultado. Dei o exemplo de marca, que é o teu universo, né? É nesse momento que a gente apresenta a identidade visual. Então, apresenta a identidade visual. A gente pode até, nessa apresentação, compartilhar com ele, depois de mostrar a nossa solução, a nossa escolha, algumas alternativas que foram geradas. A gente pode fazer isso, mas é assim, é coadjuvante, tá? Dentro da apresentação, isso é coadjuvante. E isso é uma coisa que pode ser feita meio que na hora, assim, né? Esse slide pode estar omitido na tua apresentação e se tu sentir a necessidade de mostrar o teu processo, mostrar como que tu chegou até lá e quais foram as outras alternativas que tu teve, é possível de mostrar isso, né? No final da apresentação. Mas é uma coisa que tem que sentir na hora, né? Se vale a pena ou não, né? Fazer Mostrar. isso. Sim, sim. Então, Então, resumindo, nessa quarta etapa, vocês vão ter sim uma apresentação ali sim, da identidade visual. com certeza. Então a questão mas pelo fato dela ainda estar inacabada, né? O que você está oferecendo é ali a solução. Então, por Uhum. exemplo, se eu mostro um esboço do logotipo, não pode ser meio difícil do cliente visualizar como que esse esboço vai funcionar na vida real, Com porque a certeza. identidade, né, não está finalizada, não tem um mock-up bonito para ele ver. Não tem cores ainda, tá tudo no preto e no branco e eu tenho um esboço ali do logotipo dele, por exemplo. Quando, Bruno? Breno? Isso, nessa etapa de criação, quando eu comecei o visual dela, né? Então, Aham, toda a parte da pesquisa e da estratégia já foi, eu tá, comecei a criar e eu tenho os primeiros indícios da identidade visual, né? tá. Então, as cores, eu vou apresentar um moodboard. O logotipo, eu tenho um esboço. Então, a questão não pode ser difícil para ele visualizar como que isso vai funcionar, porque ainda não está acabado. Aí é que tá, Breno. A gente acaba. A gente acaba. Meu Deus, agora eu fiquei confuso, ainda tem duas etapas aí para frente. Tem duas etapas para frente, mas a gente acaba. A gente finaliza a identidade visual para tornar ela apresentável para o cliente. Uhum. Então, a gente vai sim fazer tudo aquilo que for necessário para aprovar a identidade visual na quarta etapa. Então, se tiver que fazer mockup, faz mockup. Se tiver que fazer vídeo, faz vídeo. Se Entendi. tiver que apresentar detalhamento tipográfico, kerning, o que for,
É nessa etapa que a gente vai apresentar. Estudo de cores é nessa etapa. Por que a gente escolheu esse espectro de cores? É agora. Aham. As decisões vão ser feitas entre a síntese e a ideação, né? A gente vai preparando o cliente para, na fase de ideação, ele aprovar o projeto. Porque na Sim, sim. experimentação é refinamento. Se a gente estiver falando de identidade visual, é refinamento. Tá? Porque como a gente tem esse processo nos garante previsibilidade de resultado. Ou seja, eu sei que se eu fizer o passo a passo, se eu seguir esse método que a gente utiliza, né? Se eu fizer as atividades que precisam ser feitas em cada etapa, se eu utilizar as ferramentas certas, se eu ouvir o meu cliente, se eu fizer tudo, tintim por tintim, que precisa ser feito, a probabilidade desse cliente não gostar é infimamente pequena. E por isso que a gente faz tudo isso para chegar na ideação e aprovar na ideação. A gente precisa aprovar isso na ideação para ser rentável. Senão a gente vai ficar girando assim muito tempo, sabe? Por isso que a gente vai para uma ideação quando a gente está 100% confiante. Já aconteceu da gente não chegar no resultado que a gente achou excelente e a gente pedir mais prazo. E o cliente, cara, beleza, ele cedeu, né? Ele cedeu contanto que, né, a gente apresentasse aquilo que precisava ser apresentado. Ele Sim, sim. conseguiu entender a importância disso para nós. Olha, aí vai da gente saber negociar, né? E pedir, tem que saber pedir. Negociação é sobre saber pedir também, né? Então, mostrar para o nosso cliente que ao ele ceder mais prazo para a gente, isso vai ser muito importante no resultado final do projeto. Sabe? Então, a gente conseguir passar isso para ele. E o fato dele já ter visto 3 apresentações antes vai nos dar credibilidade, entendeu? Ele já vai ter visto muita coisa. Ele falou, puxa vida, olha só, tá ficando muito legal esse projeto. Uma semana a mais, não vai fazer diferença para o meu negócio. Às vezes faz, né? Se o cara Mas tá... vai valer a pena. Exatamente. É isso que a Sim, gente tem que conseguir fazer ao longo do processo. Mostrar que cada dia a mais vale a pena. Porque a gente consegue criar mais coisas, gerar mais valor para esse cliente, para o projeto dele e para o público-alvo dele também. Então, Breno, a gente apresenta na 4ª etapa, na ideação, a marca praticamente final, entendeu? Assim, sempre dá para melhorar, tá? Sempre dá para melhorar no sentido técnico da coisa. Mexe um espaçamento aqui, muda alguma coisinha, mexe na cor, sabe? Mas é uma coisa mínima. É uma coisa mínima. A ideia, o conceito, ele está muito bem apresentado, muito bem estabelecido na 4ª fase. Já aconteceu de fazer ajustes tipográficos, por exemplo, de chamar pessoas especialistas em tipografia para fazer ajustes mínimos, ajustes que são óticos, muitas vezes, sabe? Que tu bota uma marca do lado da outra e uma pessoa leiga olha, não, é a mesma coisa, né? Mas não é a mesma sim. coisa. É completamente diferente, mas para quem é técnico e especialista. Então, são esses ajustes que são feitos na experimentação. E aí, na experimentação, cara, teve ajuste? Teve. O que teve? Teve de cor, teve de kerning, teve disso, isso, aquilo, beleza. Tá, faz uma apresentação, fecha e manda para o cliente. Não precisa nem apresentar, né? É só mostrar o antes e o depois. Aquilo que ele viu na Uhum. ideação e aquilo que ele está vendo agora na experimentação por conta dos ajustes. E na entrega, é fornecer para ele tudo que é necessário. É fornecer o brand book, fornecer o MIV, fornecer as aplicações, os arquivos, fechar realmente o projeto para que ele consiga implementar isso com qualidade e sem depender da Valkyria o tempo todo, sabe? Então, Aham. é assim, mas sendo bem... bem deixa eu escolher a palavra boa aqui. Sendo bem enfático, tá? A gente apresenta a marca final na ideação. Não é apresentar esboços, tá? Não é apresentar alternativas para ele, assim, do tipo, cara, o que tu acha? Eu vou mais por aqui, eu vou mais por lá. Isso a gente tem que conversar na síntese, né? Porque toda a definição de design, a gente não pode ter a influência do cliente nesse processo, assim, né? A menos que
que ele esteja muito dentro do projeto, sabe? Mas a gente precisa, de uma certa forma, poder surpreender ele também positivamente, né? Aham. Poder gerar essa expectativa, né? Esse momento auge, que é o momento em que ele vê aquilo que ele comprou, né? O momento Sim, que ele sim. recebe o escopo a que ele contratou, sabe? Ah, se ele contratou um projeto de design de marca, beleza, é o momento que ele vai ver a marca. O que não quer dizer que nos outros momentos, nas outras etapas, a gente não interaja com ele ou que ele não participe. Muito pelo contrário, né? A gente tem na nossa cabeça o entendimento de que ninguém conhece melhor o negócio do cliente do que o próprio cliente. E o que a gente faz é fazer as perguntas certas para que ele nos informe aquilo que está por trás das necessidades e das dores deles. Então, é isso que a gente precisa fazer, fazer boas perguntas, investigar para daí trazer novas soluções, né? E ir em busca desse novo que vai fazer com que o negócio dele evolua. Ficou claro, Breno? Nossa, esclareceu demais, porque eu me identifico muito com o processo de vocês, né? Porque, assim, eu nessa fase ainda muito de aprendizado, eu tomo vocês como referência, então o processo criativo acaba se parecendo muito até o processo comercial, mesmo que seja em proporções muito diferentes de um estúdio para um freelancer, o processo comercial me inspira totalmente em vocês. Agora, o que eu acabei de Legal. perceber aqui, que foi um insight gigantesco, é que a única coisa que eu fazia diferente, eu ainda não sabia que vocês faziam assim, e faz todo sentido, é que o que que eu fazia? Eu tinha, sim, várias etapas de validação durante o processo. Então, assim, eu dava um passo, ia lá com o cliente, cara, fiz essa pesquisa aqui do público, é isso daqui, e colhia insights, né, de que eu não tinha colhido no briefing, por exemplo. Porque a partir do momento que eu tenho a resposta do cliente, eu tenho a minha pesquisa, e a gente conversa junto com todas essas informações, a gente acaba descobrindo coisas novas, né? Então eu tinha várias etapas de validação ali que a gente vai fazendo pesquisa de público, da concorrência, a gente vai fazendo todas essas etapas de validação. Agora, Uhum. nessa apresentação, o que que eu fazia? Eu fechava a identidade visual por inteiro, finalizava o arquivo para gráfica, entendeu? Finalizava o arquivo fazia o logotipo com os ajustes já com acabamento para ser assim, aquilo, aquele lá é o resultado final, e aí eu apresentava, né? Só que o que que eu estava deixando passar é exatamente o momento de você fechar a identidade visual o suficiente para você apresentar ela para o cliente e depois você vai lá, né, nos bastidores, pega aquela letra, vai fazer o kerning, vai fazer todos os ajustes mínimos, né, nessa identidade visual, fechar o arquivo, né? A Esther comentou aqui sobre se arriscar, né? É exatamente isso. Você está se arriscando fechando um arquivo para gráfica se você ainda não apresentou a marca, né? É Então a bem por aí. questão é fazer uma apresentação assim, aquela deslumbrante mesmo, que vai mexer com a emoção do cara, né? E nela tá tudo lindo, mas os arquivos finais mesmo, a gente ainda vai trabalhar em cima deles, né? E vão ser coisas tão mínimas que não vai ter mais esse risco de não aprovação com tudo pronto. É isso aí. Então, Não tem por que trabalhar na frente, né? Não tem por que aham, fazer isso. A gente pode ter esse investimento de tempo com coisas que realmente vão fazer a diferença nessa hora de apresentar. Por exemplo, um vídeo, né? Fazer um vídeo que transporte o nosso cliente para o lugar que a gente está visualizando para ele, né? Então, esse vídeo pode ser um vídeo sensorial, que a gente vai trazer som, que a gente vai trazer uma música, uma batida interessante, que a gente vai trazer imagens que façam sentido para o universo dele, e aí, pum, vem a marca, entendeu? Em algum momento, uhum, depois vem as aplicações, depois volta para a interação do conceito. Então, e é isso que a gente entende que precisa fazer nesse momento, né? Ao invés de ficar fechando arquivo, fazendo finalização de arte, cara, vamos fazer um vídeo, porque o cliente vai conseguir sentir de uma outra maneira isso que a gente muito está melhor tá idealizando, muito sabe? melhor do que, sim, sim, muito melhor do que, por exemplo, tá ali trabalhando em exportar o logo em todos os formatos possíveis e necessários. Muito melhor a gente dedicar o tempo para fazer um vídeo que vai vender o projeto,
né? E depois a gente trabalha nesses arquivos que são tão importantes quanto, né? Mas são uma etapa posterior. Então, nossa, realmente, eu nunca tinha pensado nisso. É, é isso aí, cara. Foi valioso pra caramba, Massa. porque, pois é. Tem Mas mais, então, tem mais pergunta aí, Breno? Aproveita. vamos lá, vou ter uma saideira. Tá, uma coisa que eu queria comentar é que, tipo, por tudo que eu entendi, essas etapas de validação que a gente vai tendo durante o processo, né, a gente está levando o projeto para um caminho muito mais racional. A gente está vendendo racional para o cliente, né? E nessa apresentação da marca, ela tem que ser muito mais emocional, né? Então a gente tem que mexer com o cara ficar assim, de boca aberta. E enquanto isso, nas outras etapas, a gente vai apresentando mais dados. É essa parte que para ele pode ser um pouco mais técnica e Sim. difícil de entender, né? Eu vejo que é os dois, tá, Breno? Eu vejo que é os dois, porque a gente precisa defender as nossas escolhas tecnicamente. Por que que é verde? Então a gente precisa ter um embasamento do porquê escolher o verde. Por que que é uma tipografia mais humanista? Olha, é por isso, por isso, por isso, por isso. Por que que vocês escolheram esse símbolo? Por que que vocês optaram por esse desenho geométrico? É essa hora em que a gente consegue separar muitas vezes um designer técnico, né, e que está olhando realmente para as coisas que são importantes de serem defendidas no design, para um designer que é mais artista e que muitas Aham. vezes emprega o seu estilo próprio nos projetos e não considera muito aquilo que é mais apropriado sobre a ótica do cliente, tá? Então é importante, assim, bem importante mesmo, que a gente consiga trazer argumentos e embasamentos técnicos, princípios universais do design, Gestalt, traz o que for preciso para sustentar as nossas escolhas. Olha, por que que a gente está escolhendo isso? Cara, porque, né, a teoria do design nos diz que isso é melhor do que isso. Fazer isso faz mais sentido do que aquilo lá. Então é muito, muito, muito importante que a gente traga essa, essa ambiguidade assim, de emocional e racional na Aham. apresentação. O emocional eu vejo que ele está muito relacionado com esse vídeo, sabe? Com esse Sim, sim. momento do vídeo. A gente procura fazer uma apresentação técnica, sabe? Uma apresentação técnica até chegar o momento do vídeo. Que aí a gente consegue, tipo, gerar uma tensão, né? Tu fica gerando uma tensão, vai aumentando a expectativa, vai aumentando a expectativa, e aí, cara, o vídeo é para cima, né? O vídeo ele Aham. precisa ser para cima, ele é um vídeo energizante, assim. Então, até eu achei bem legal a pergunta que a Esther fez, né, da reprovação. Acho que até vou fazer uma live sobre isso, tá, Esther? Eu não quero usar o tempo do Breno aqui, da mentoria dele, para responder a tua pergunta, mas eu prometo que essa pergunta vai ser respondida logo, logo. Posso até fazer uma live especialmente sobre essa pergunta, né, de reprovação, assim. Mas o que eu vejo, né, é que a gente consegue, com esse processo, com esse passo a passo, com essas interações ao longo do tempo com o cliente, que a gente consegue minimizar as incertezas e a gente consegue fazer com que o projeto seja mais facilmente aprovado. Então, é, é importante, cara, é importante tu ter um processo. Não precisa ser o processo da Valkyria, né? Mas que tu tenha um processo estabelecido, que tu consiga compartilhar com o teu cliente o processo, que ele tenha ciência do teu processo, de como que tu trabalha, do jeito que tu faz as coisas, para que ele esteja dentro assim do projeto, né? Entendendo o que está acontecendo e se tu precisar de mais prazo, ele saiba por que tu está, né, solicitando mais prazo. Então Aham. é isso, assim. Em relação à tua pergunta, né, do emocional e técnico, eu acho que é os dois, tá? O emocional entra mais na hora, assim, de apresentar e eu vejo que o emocional a gente leva muito, muito em consideração no vídeo e o resto da apresentação ela é muito técnica, assim, né? Ela é muito técnica quando eu tô falando de identidade, né? Porque, em tese, até a ideação a gente já trouxe toda a parte estratégica para o cliente, né? Então, algo que é emocional no âmbito da estratégia já foi falado, né?
Então a gente pode até retomar algumas coisas, e é legal retomar sempre, né? O que foi visto na Aham. fase anterior. Pra Então, ah, contextualizar, né? olha, a gente, né, tá decidindo isso, já decidiu isso, então, partindo do pressuposto, né, de que a estratégia de marca é essa, é isso, é aquilo, aí a gente vai avançando na apresentação, né, para ter essa, essa assertividade, assim, né, de conseguir fazer com que esse momento seja um momento especial para o projeto e um momento de avanço, né? Que a gente não fique ali naquela fase de ideação, gerando mais alternativas, refações e tudo mais, porque isso não é bom para a nossa rentabilidade. Sim, E a gente precisa ser rentável no design para poder viver dele de maneira próspera, assim. Precisa com ser certeza. rentável, né? E pegar mais projetos, né? Senão a gente fica só ali com o cliente naquele looping, assim, muitas vezes de refações e tal, e isso não é bom. Sim, sim. Pois é, mas então, um material da Valkyria que vocês compartilharam é sobre desmembrar soluções, né, na apresentação. Foi daí até que eu tirei essa pergunta, porque eu acho que é uma coisa assim, você desmembra a solução, né, dessa forma racional durante a apresentação, mas também é sobre desmembrar a solução durante o processo, né, durante as etapas anteriores. Uhum. E, cara, você respondeu a minha maior dúvida que eu tinha, porque essa questão de o quanto incluir o cliente ali dentro, agora ficou mais claro realmente de que desmembrar soluções em etapas não significa que a cada passo que eu der eu tenho que ir lá verificar com o cliente, né? Por exemplo, um esboço do logotipo que ainda está numa fase muito rudimentar. Então, Sim, é muito melhor chegar com tudo, com uma apresentação e depois finalizar os arquivos realmente. sim. Não, com certeza, cara. É, é por aí. É por aí. O caminho é esse. Top Não, demais. não Pois tem, é, não, deu. não, não tem muito jeito, não, Breno. A gente precisa desse 2PCA, sabe? Precisa encontrar o nosso jeito de fazer as coisas e aprimorar ele. Aprimorar. Tu tá num momento bem especial aí de vida, podendo experimentar várias coisas. Então, assim, se eu pudesse te dar um conselho, né, como um designer um pouco mais velho aí, uns 15 anos mais velho que tu, talvez, eu diria que foca naquilo que tu é bom, sabe? E procura encontrar aquilo que tu ama fazer primeiro, né? Antes de focar, procura encontrar aquilo que tu ama fazer e faz bem e toca o barco, sabe? Vai experimentando, pode ter essa oportunidade assim de ver diferentes frentes no design. E a gente tem muitas frentes, né? Isso é muito legal, essa possibilidade da gente tocar outras frentes. Então, é isso, cara. É isso que eu queria Não, te ótimo. dizer e Ótimo. disse e desejo sucesso aí para ti. Vou só pedir para tu fazer tuas considerações finais aí, dar um tchau para a galera e a gente encerra a live. Beleza, valeu, Moisés. Então, muito obrigado, mãe, se você estiver assistindo isso, um beijo. E, cara, é isso mesmo, uma pergunta só para a gente descontrair, já que nosso tempo já deu. Vocês já chegaram a desenvolver um projeto, dois projetos ao mesmo tempo, para um mesmo segmento? Por exemplo, para duas imobiliárias ao mesmo tempo, Ao mesmo tempo, não. para o Ao mesmo mesmo tempo, segmento? não. Não. Cara, eu tô passando por isso agora e tá sendo uma experiência muito engraçada, porque ao mesmo tempo que é um segmento igual de imobiliária, né, e um escopo de projeto muito parecido, cada uma tá indo em um ramo completamente diferente, cada uma tem uma personalidade totalmente diferente Que bom, e com né? soluções diferentes. Pois é, exatamente. Que Mas bom. está sendo legal porque trabalhar assim, comparando uma com a outra, eu sei bem o que uma representa porque eu tenho um contraponto, que é uma que é completamente oposta, entendeu? Uhum. Então eu tô passando por isso agora. Vocês nunca passaram, então. Não, cara. E assim, até uma das coisas que a gente procura fazer, né, é não aceitar esse tipo de cliente quando a gente está já atendendo um no mesmo segmento, né? Porque, claro, eu não estou dizendo que você precisa fazer isso, né? Eu acho que hoje a gente está. Talvez essas duas imobiliárias nem sejam concorrentes, podem ser de cidades Não, diferentes. de Acho que cidades diferentes. acho que aí tudo bem, sabe? Mas quando a gente está diante de duas empresas que são concorrentes,
a gente procura não atender, sabe? Não atender porque isso pode influenciar o nosso processo, a nossa equipe de criação é a mesma, eu não vou separar as Sim, equipes, sabe, se, para ter dois se resultados contamina, né? diferentes. Se contamina o processo. Então a gente Mas, ainda não teve esse privilégio, assim, né, de pegar duas empresas do mesmo segmento e que não são concorrentes, né? Já aconteceu de duas empresas do mesmo segmento nos procurarem, a gente fechar com uma e e, dispensar a outra, né? Por motivos nossos mesmo, né? De não querer atender duas do mesmo segmento ao mesmo tempo. Então isso é um critério nosso, mas quem faz isso aham, não tem nada contra, né? Cada um sabe do seu negócio. E acho que no teu caso não é nem isso, né? Se a gente está falando de imobiliária, duas imobiliárias em cidades diferentes que não concorrem, eu acho que tudo bem. Mas é legal, deve é ser para não legal deixar. de ver as Sim, é legal de peculiaridades, né? ver, entendeu? Sim, Cada uma tomando um rumo completamente diferente. É sempre legal, legal. cara. Só não se deixar contaminar mesmo, né? De um para o outro e saber equilibrar as duas coisas que eu acho que tá tudo bem. Massa, cara. É isso aí. Manda um abraço pro Cara, teu pai aí, senão valeu. ele vai ficar com ciúme. Só manda um abraço pra mãe. Verdade, abraço, pai. É isso aí. Um beijo. Valeu, Cara, Breno. mas muito obrigado, foi muito produtivo e foi muito rico mesmo a conversa. Então, agradeço demais aí a Valkyria e todo mundo que está por trás aí do estúdio, Massa, beleza? cara. Sim, Muito bom. obrigado pela oportunidade. Valeu, Breno. Sucesso aí pra ti, cara. Muito Saúde obrigado. e que tu possa seguir vivendo aí de design e, se possível, de maneira cada vez mais rentável. Então, tamo junto e conte conosco aí. Sempre que preciso, estaremos aqui também para auxiliar todo mundo. Show. Valeu, Moisés. Sucesso Beleza, aí. gente. Muito grato Abraço. aí. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.